Quer saber quais são as matérias mais importantes para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar o ranking das disciplinas mais importantes. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar desse concurso que teve o edital publicado no dia 1º de agosto. Cargo escrevente técnico do Poder Judiciário, temos aqui requisito ensino médio, banca, VUNESP, remuneração R$ 6.344,94, mais benefícios e previsão de cadastro de reservas, o que não assusta, por quê? Porque a maioria dos concursos ela está vindo sim apenas com cadastro de reservas e pensando também o que a gente tem aqui é que o tribunal ele vai ter um aumento de pessoas, mesmo porque teve uma lei aprovada em julho, uma lei complementar que foi aprovada em julho de 2025, que acrescentou, né, que criou 80 varas e também permitiu que fosse aumentados 720 cargos de escrevente. Então aqui cadastro de reservas, mas o que a gente sabe que sim, vai ter nomeação mesmo. E o que eu posso falar com relação a esse concurso? Vamos lá falar com relação à prova. Eu tenho uma prova objetiva que ela é composta por 70 questões, cada questão ela vale, em média, 0,14, tá? Mas o que a gente tem aqui é a pontuação de 10 pontos por esses 3 blocos. O que a gente tem aqui? Ah, só um detalhe. Esse concurso, ele veio não só com a prova objetiva, ele também veio com uma prova dissertativa, tá? Uma redação. Mas eu já falo sobre isso, por quê? Porque a redação, ela é apenas eliminatória, ela não é classificatória. Então, o que eu tenho que ter em mente essa questão que eu preciso o quê? Eu preciso focar na objetiva sem esquecer, é lógico, da dissertativa. Mas vamos lá, falando um pouquinho de cada um desses blocos. Primeiro bloco eu tenho o quê? Língua portuguesa, segundo, conhecimentos em direito, terceiro, conhecimentos gerais. Eu quero falar de cada um deles com você. Vamos começar com língua portuguesa, que é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. 16 questões, e aqui ela é tanto classificatório como eliminatório, significa que eu preciso acertar quanto? Metade, 50%. Se eu tenho 16, eu preciso acertar quanto? 8. Então, de língua portuguesa, eu tenho 16 questões. E qual o conteúdo de língua portuguesa deste edital? Eu tenho aqui a base mesmo, que cai em todos os concursos de língua portuguesa, que varia desde a interpretação de texto até a parte de morfossintaxe. Eu tenho aqui toda a estrutura, mas se eu for pegar os últimos concursos da VUNESP feitos para o tribunal, eu tenho sim uma média, uma noção do que a VUNESP mais cobra para os concursos de escrevente. Só um outro detalhe, esse é um concurso que ele tem uma constância, porque como ele é feito de forma regional, ele é feito para circunscrições judiciárias específicas, o que eu tenho é que existem várias provas recentes, e dá para ter mais ou menos uma noção de quais são as matérias mais cobradas de cada disciplina. Vou começar com língua portuguesa, está aqui. Se eu for pegar a interpretação de texto, ela corresponde a 26% da prova. Eu tenho também 20% de quê? De regência. Eu tenho 11% de sintaxe. Percebam que só dessas três eu tenho o quê? Mais de 50% da prova. Eu tenho aqui as incidências, né? A parte que mais, de acordo com o perfil da banca, que mais tem incidência. Agora eu vou mudar. Já falei de língua portuguesa, 16 questões, agora eu vou para noções de direito. Noções de direito são 30 questões, do mesmo jeito, caráter eliminatório e classificatório.
Se são 30 questões, eu preciso tirar quanto? Acertar quanto? 15 questões. E aí, como que fica? Quais são as disciplinas de conhecimentos de direito mais cobradas, que têm uma maior incidência nas provas da VUNESP? Aqui eu também tenho o nosso conteúdo programático de acordo com o edital, com as disciplinas de direito penal, direito processual penal, direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo e a legislação interna, né? São as normas de corregedoria, fazendo parte desses conhecimentos em direito. Agora, se eu for fazer um paralelo com essas disciplinas e a maior incidência no concurso, eu posso observar que processo civil é o que tem maior incidência. 25% das últimas provas foram sobre processo civil. Seguindo o processo civil, eu tenho 21% de direito administrativo. Então, 46% da prova apenas em 2 disciplinas. A mesma coisa aconteceu em língua portuguesa. A grande maioria das questões, elas incidem sobre termos específicos. Uma outra observação que eu faço é com relação às normas de corregedoria, porque o que a gente vê? Quem geralmente vai e presta os concursos de tribunal, eles estão acostumados com as mesmas disciplinas, porque os tribunais, independente de ser do estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, independente, eles acabam pedindo as mesmas disciplinas. Direito constitucional e direito administrativo são disciplinas que caem em todos os concursos. É difícil achar um concurso que não tenha noções de direito constitucional nem de direito administrativo. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho processo civil, eu tenho processo penal, eu tenho direito civil e direito penal. São matérias de incidência nos concursos dos tribunais. Significa o quê? Que essas normas de corregedoria, essas normas internas, são as que são diferentes de um tribunal para outro. Agora, percebo aqui que isso corresponde a apenas 9% dessas 30 questões, né? Dessa parte só de noções de direito. E aí, o que mais que eu tenho? Eu tenho os conhecimentos gerais. Então, já falei do primeiro bloco, que é língua portuguesa, com 16 questões. Já falei do segundo, que é o bloco 2, de noções de direito, com 30 questões. Agora eu vou para o bloco 3, que são questões de conhecimentos gerais. Aqui eu tenho uma divisão. Eu tenho o quê? Atualidades com 4 questões, matemática com 4 questões, informática com 9 questões, raciocínio lógico com 7 questões, totalizando 24 questões. Ou seja, aqui eu tenho um número maior do que a língua portuguesa, mas eu tenho um ponto diferente. O terceiro bloco, ele não é eliminatório. Significa o quê? Que se eu não conseguir atingir os 50%, eu não vou ser eliminado. Mas, percebam, 24 questões, ou seja, eu preciso sim acertar, eu preciso focar. Se eu pego essa mesma relação e coloco, aqui tá as disciplinas, tá? 4 de atualidades, os temas. Deixa eu falar, até é interessante falar aqui com relação a atualidades, porque tá pedindo, né, o edital ele fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que esse estatuto ele é de 2015. Se eu for pegar, ele não é tão atual. Então, presta atenção nisso, porque se eu estou pedindo uma matéria que não é tão atual, significa que a banca está interessada nessa questão, tá? Então, presta atenção nessa questão do estatuto. Eu tenho aqui matemática, eu tenho aqui informática e eu tenho aqui raciocínio lógico. Agora sim, as prioridades. Eu fiz a porcentagem de cada um desses blocos para prioridades, tá? Então, eu tenho aqui no bloco 1 de língua portuguesa, ele corresponde a 24% da prova. Mas lembrando que língua portuguesa, ela tem caráter tanto classificatório como eliminatório. Significa que eu preciso pelo menos fazer 8 questões, mas corresponde a 24% da prova. E também, se eu for pensar, a maior incidência de língua portuguesa é a interpretação de texto.
Eu tenho também conhecimentos de direito, que corresponde a 40% da prova, e eu tenho aqui maior incidência, processo civil, seguido de direito administrativo e direito constitucional. Já o bloco 3, que é um bloco que é apenas classificatório, ele corresponde a 36% da prova, mas desses 36% da prova, se eu pego dentro de todas as disciplinas de conhecimento, todas as matérias de conhecimentos gerais, informática, ela corresponde a quase 40% da prova, desse bloco 3. Ou seja, preciso estudar? Sim, eu preciso estudar informática, porque vai ser muito importante para a minha preparação. E, para isso, o que a gente tem aqui? Os habilitados para discursiva. Então, vamos lá. Eu faço a prova objetiva e a prova dissertativa na mesma data. A prova ela vai ser realizada na mesma data, duração ela é de 5 horas de prova, e durante esse tempo eu preciso responder as 70 questões objetivas e ainda tenho que elaborar uma redação. Essa redação ela é apenas eliminatória, ou seja, eu vou ser eliminado se eu não atingir metade. Ela vale 40 pontos, mas ela não pontua para a classificação. Então, eu não posso também descartar, porque ela vai ser importante. Ela não define a lista, né? Ela não vai definir a classificação, mas ela pode gerar, sim, a eliminação. Agora, vamos lá. Todo mundo que fez o concurso vai ter a redação corrigida? Não. O edital ele vai estabelecer um número para correção. Então, o que o edital fala? Que aqueles que estão disputando vaga na sede, né, de São Paulo, capital, vai ter um número de candidatos que vão ter a redação corrigida. São 1.440 candidatos. Já na segunda, terceira, 44ª, 45ª e 52ª serão 110 redações. Já na quarta circunscrição judiciária, que corresponde a Osasco, são 140 redações. Mostrando que não pode também deixar, né? Tem que estudar tudo. Tenho as prioridades? Tem. Mas eu também preciso eu preciso estudar, eu preciso focar para as que mais caem, dar prioridade, mas eu não posso esquecer, porque com base nisso eu vou estar lá classificando para ter a minha discursiva corrigida. E só para a gente finalizar aqui a redação, já falei do valor de 40 pontos, requisito para habilitação, quando eu faço o concurso para ampla concorrência, eu preciso ter no mínimo 20 pontos, agora as vagas especiais, 16 pontos. Com relação ao número de linhas, tem que tomar um cuidado, porque redação até 8 linhas, ela não vai ser corrigida. Acima de 8 linhas, ela é corrigida, mas ela tem uma perda de pontos até 15 linhas. Acima de 15 linhas, ela começa a ter a pontuação. Máxima só se for superior a 20 linhas, de acordo com o edital. Se você ficou interessado neste concurso e quer prestar para escrevente, nós da Nova temos uma oportunidade para você. Nós estamos oferecendo a preparação introdutória, um curso introdutório em videoaulas atualizados por apenas nada, de graça, de R$ 297, de forma 100% gratuita. Ele conta com plano de estudos do especialista, com 1 hora diária, tutoria especializada, áudio material de aulas para download, introdução à redação, professores especialistas e tudo de forma gratuita. Trata-se de uma oportunidade limitada e já está atualizado pós-edital. E onde você acha esse curso grátis? Aqui na descrição deste vídeo. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!